E aí, seus walkers cheirosos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead. E tá na hora da gente fazer o nosso balanço geral da 9ª temporada de Walking Dead, meus jovens. É isso aí mesmo, agora que todos os 8 primeiros episódios da temporada estão no ar, agora que a primeira metade da temporada já foi finalizada e tá tudo fresco na nossa mente, ao mesmo tempo que o hype já abaixou, a gente pode fazer uma análise bem lúcida de tudo que nos foi mostrado, né? Vocês acompanharam aí, né? Grande parte de vocês acompanharam as análises dos episódios, né? Até aqui, eu queria agradecer a todos vocês pela audiência, né? O canal foi muito bem nesses últimos dias aí e eu queria agradecer muito a todos vocês que assistiram. Eu fico muito feliz, sabe? Mas vamos dar uma leve aprofundada no rolê depois da vinheta, é claro. Roda aí. Muito bem, meus jovens, a proposta dessa temporada era introduzir os sussurradores, bem como dar o fim pro Rick Grimes, né? Seria ali os últimos episódios do Rick Grimes, isso precisava ser muito bem feito, né? Os rumores estavam rolando aí desde o início do ano de que o último episódio do Rick Grimes seria este ano, né? Que o Rick ia sair e a gente não sabia se ele ia morrer ou não, e foi uma loucura. Então eles tinham uma grande responsabilidade aí em todos os 3 atos aí dessa primeira metade da temporada, sabe? Eles tinham que introduzir bem por causa do gosto amargo que a última temporada tinha deixado no público e tudo mais. Eles tinham que conseguir conduzir a temporada muito bem e fazer ali o grande finale do Rick Grimes de uma maneira extremamente boa. Não podia nem correr o risco. Eles não podiam nem pensar em fazer algo medíocre. Tinha que ser no mínimo um dos melhores episódios da série The Walking Dead e era uma grande responsabilidade. A série The Walking Dead já estava sendo saturada, né? A galera já tava se sentindo saturada daquele universo, daqueles personagens, uma galera deixou The Walking Dead na última temporada, mas o grande trunfo foi anunciado logo no início desse ano de 2018, né, que a Angela Kang estaria assumindo como showrunner, né, uma ótima roteirista de The Walking Dead, ela escreveu ótimos episódios de The Walking Dead, então durante todo esse espaço de tempo aí, onde a temporada estava sendo produzida, foi um espaço muito esperançoso, foi muito interessante acompanhar a produção dessa temporada, porque num primeiro momento todo mundo ficou muito desacreditado, né? Todo mundo achou que esse negócio ia ser o fim da série The Walking Dead, eles acabarem com o Rick na série, porque era meio que senso comum que matar o Rick ia matar a série e tudo mais. Eu mesmo cheguei a fazer vídeo pistola aqui falando sobre isso, e com o tempo, conforme as coisas foram saindo, as notícias, as primeiras fotos, as primeiras informações, eu mesmo fui me convencendo, sabe? Fui ficando confiante a respeito dessa temporada, saiu o trailer, todo mundo gostou, fui ficando confiante e aí estreou a temporada com um episódio controverso, né? Com um episódio que foi controverso pro público, mas que vocês sabem que eu adorei, eu gosto muito ali do episódio 1. É certamente um episódio que marca ali uma diferenciação do The Walking Dead antigo pro The Walking Dead de agora, porque é uma quebra total ali do formato que The Walking Dead tinha até então. Porque em todas as temporadas até aí, a Season Premiere era bem mais acalorada, sabe? E aqui não, aqui eles decidiram engatinhar primeiro pra depois andar, o que era uma decisão arriscada. Era uma decisão arriscada porque você fazer um episódio assim, cheio de diálogo, cheio de introdução, cheio de desenvolvimento, o início de uma nova trama, né, sem muito tiro, porrada e bomba e esse tipo de coisa, poderia desengajar muita gente pros próximos episódios da temporada, né, porque você começou lenta a temporada, é que nem Game of Thrones, né, começa lenta e depois vai crescendo a coisa, e não foi diferente. Uma galerinha, né, uma minoria acabou abandonando ali o Walking Dead já no primeiro episódio, que achou que o negócio não ia pra frente, é porque o pessoal tá acostumado com os primeiros episódios de The Walking Dead ser aquele negócio absurdo, né, acachapante, e aí foram apresentados por um episódio morno ali, né, em uma série que já tava ficando saturada pra muitas pessoas, e aí a galera já decidiu parar de assistir. Mas é um episódio muito interessante, aquele episódio é muito bom, na minha opinião,
muito acima da média, porque ele é muito bem dosado no que ele quer mostrar, e ele mostra como é que tá essa galera 1 ano e meio depois, né, de tudo acontecer, de toda a guerra e tudo mais, e já é um novo mundo, sabe, já é uma visão diferente, o visual dos personagens tá diferente, é muito interessante você ver o que eles estão construindo ali, aquele senso de futuro, trouxe um frescor muito grande pra aqueles personagens. Outra coisa que eu gostei muito do episódio e na temporada em si é a organização, sabe, diferente da 8ª temporada, as cenas estão muito organizadas, a gente tem aquela cena lá no museu, onde rola uma cena de ação ali com o rei Ezequiel, né, um negócio com um vidro ali, que é pra construir tensão e funciona muito bem, e é muito bem filmado, é um negócio como ele tem que ser, sabe, organizado. Eu sei que organização numa cena é o mínimo que você pode fazer numa cena, né, você tem que fazer a cena organizada mesmo, é sua obrigação. The Walking Dead fez cenas organizadas em todas as suas temporadas, né, isso aqui não é muito mérito, mas já que a última temporada tava pecando nesse aspecto, é interessante a gente apontar que nessa temporada eles conseguiram aí se redimir nesse problema de falta de organização. A gente tem cenas muito organizadas, principalmente na hora da ação ali. Pelo menos nesse primeiro episódio, você nota ali um cuidado muito maior na hora de filmar, na hora de botar na mesa de montagem ali, na mesa de edição. Você nota que eles fizeram um episódio muito mais bem montado. O episódio tá sendo tratado com mais carinho agora que o bagulho tá sendo chefiado pela Angela Kang. Isso é notável logo no primeiro episódio, que é um episódio assim, um episódio muito divertido de assistir até hoje, sabe? Eu sinto o vigor daquele episódio, eu sinto o renovo que ele traz pra série até hoje, sabe? Já faz aí meses que o negócio saiu e até hoje eu assisto aquilo lá e fico muito feliz, sabe? Fico muito feliz com aquele episódio, principalmente ali no primeiro ato dele, né? Que é muito, muito bom. Aí veio semana seguinte, né? O episódio 2. O episódio 2, embora ele seja mais agitado que o episódio 1, né? Porque ele tá crescendo a trama e ele arma melhor a trama, né? Ele prepara ali a trama pros finalmente que vai começar a acontecer ali no episódio 3. Ele arma uns conflitos ali, ele deixa tudo pronto, então ele avança bastante, ele, como um episódio de meio, consegue suprir essas expectativas, mas eu julgo que ele não é melhor do que o episódio 1, sabe? Eu acho ele um episódio bom, mas ele é um pouquinho fraco, por dizermos assim, principalmente em questões técnicas, sabe? Vocês notaram que na minha análise desse episódio, quando eu fiz a análise, eu peguei muito no pé do episódio por causa das cenas de ação. Esse episódio já sofre um pouquinho ali da falta de organização num trechinho rápido ali da cena de ação. Interessante aquele negócio que eles fizeram naquela cena com os zumbis lá, de atropelar os zumbis com as toras de madeira, ficou visualmente muito bonito. O final do episódio meio terror ali, com aquele cara do Salvador sendo pego ali, você não sabe se são sussurradores chegando já, ou se alguém ali das comunidades que matou ele, e aí fica aquele gancho louco pro próximo episódio, onde a gente ficou uma semana inteira especulando quem poderia ser que matou aquele cara, ou que sequestrou aquele cara. Ele tem um terceiro ato ali muito interessante, onde o Rick conversa com o Negan, né, falando sobre tudo que tá acontecendo e que a visão do Rick tá funcionando e tudo mais. Daí a gente tem aquela cena linda da fogueira, que é quase uma despedida do Rick, né, ele olhando nas sombras, o pessoal ali na luz da fogueira, conversando, sendo felizes, né, sorrindo, o pessoal tudo junto. E aí, em contrapartida, ele relata pro Negan isso que tá acontecendo, isso que a gente tá vendo na tela. É muito louco a Jadis vendo o helicóptero, né, ela tá naquele guindaste ali, aí ela olha pra cima no escuro total e você só vê a luzinha do helicóptero piscando, umas coisas muito interessantes ali, uma vibe muito suspense ali no final desse episódio, muito suspense, uma vibe que eu gosto muito de ver e com certeza foi o melhor momento do episódio, né, mas como eu disse, eles têm uns problemas técnicos ali na cena de ação com os zumbis, né, principalmente na hora que o Rick chega, me incomoda um pouco aquela velocidade de obturador da câmera, né, que parece que o Rick é um borrão, porque em cenas de ação você tem que deixar a velocidade do obturador maior, para que a gente possa entender melhor os movimentos ali, e não fica aquela coisa borrada quando o pessoal se mexe, então isso me incomodou um pouquinho, sabe? Mas é um episódio interessante, um episódio que avança e que cumpriu seu papel ali. Então tá longe de ser um episódio ruim, é um episódio bom também. Daí vem o episódio 3, né? O episódio 3 que foi ali um episódio que agradou praticamente todo mundo, né? Podemos dizer que agradou praticamente todo mundo, porque tem um plot twist ali, a coisa de Oceanside tá matando a galera, a parada do helicóptero, né? A gente descobre que o helicóptero, na verdade, era tráfico de pessoas, numa cena que é
bem assustadora, né? Com a Jadis falando com o Gabriel ali no lixão. Uma cena que eu gostei demais, foi a minha cena preferida ali do episódio. Então é meio que 2 plot twists num só episódio. E ele conclui aquele arco do desaparecimento do pessoal, ele começa a finalizar o arco da ponte, né? E ele deixa tudo organizado pro pau quebrar no episódio 4, né? Então é um episódio de meio também, né? Um episódio de transição ali, que ao mesmo tempo ele parece bem conclusivo, né? Ele termina tramas, entrega plot twists, ao mesmo tempo que é um episódio com ótimos diálogos, ótimas linhas de diálogo mesmo, ótimas questões que ele trabalha. Ele mexe com a gente, engana a gente perfeitamente, porque você não consegue antecipar que era Oceanside o tempo todo, mesmo episódio entregando várias nuances na sua cara, que você assiste o episódio depois e você nota que tava na cara que era Oceanside o tempo todo, sempre tava mostrando ali nos enquadramentos, a fotografia dava várias pistas de que era Oceanside que tava matando esses caras e ninguém conseguiu ali prever esse negócio, né? Com certeza teve gente que conseguiu prever esse negócio, mas eu fui completamente enganado, sabe? Acho que mesmo se chegasse em mim e falasse que seria Oceanside, eu duvidaria, que é muito inesperado mesmo. Daí veio o episódio 4, né, que é o início do fim ali, o início do fim, é um episódio que agradou todo mundo, não tem essa não, foi um episódio bom mesmo, um episódio de despedida, sabe? Um episódio de despedida do Rick, de passagem de bastão do Rick pro resto do pessoal, cheio de diálogos emocionais ali, um episódio que te deixa engajado do início ao fim. Dos 3 atos do episódio são muito bons, tem momentos muito épicos e a melhor coisa do episódio, com certeza, Daryl e Rick ali tendo um diálogo incrível e depois eles se unindo pra sair daquele buraco. Foi uma saída interessante pra você aproximar aqueles dois ali, pra que haja uma despedida antes de acontecer todo o rolê ali, que não tardaria a acontecer, e a gente sabia disso, né? O episódio sabia que a gente sabia disso e ele brincava com as nossas expectativas o tempo inteiro. E esse episódio foi um ótimo episódio. Então até aí a temporada tava indo muito bem, e aí, depois desse 4º episódio, o nível da temporada subiu mais ainda, e tava todo mundo muito empolgado pro 5º episódio, que seria de fato o episódio do fim do Rick Grimes. Foi feito um grande marketing ali em volta disso. O gancho pro 5º episódio é incrível, com o Rick sendo empalado lá, é brutal aquele gancho, e eu achei irado, Daí tivemos o episódio 5, né, que é sem dúvidas o melhor episódio da temporada. Eu duvido que até mesmo na parte 2 da temporada vai ter um episódio melhor que esse episódio, porque foi um dos melhores episódios da série, né? Eu coloquei ele em 3º lugar no meu top 10 melhores episódios da série de todos os tempos. Teve muita gente que colocou esse episódio como top 1, como se fosse o melhor episódio da série The Walking Dead, né? Porque foi uma despedida incrível por Rick Grimes, o plot twist ali de ele não morrer no fim das contas, né? Vocês sabem que eu tava apostando ali que ele não ia morrer no fim das contas, mas era uma aposta, né? Eu não sabia o que ia acontecer de fato, e cara, eu dei pulo da cadeira. Foi um episódio muito emocionante de assistir, cheio de reviravoltas ali com as ilusões do Rick. Eles brincam com as ilusões do Rick pra gente não saber o que é real, o que é ilusão ali no finalzinho, quando ele chega na ponte, né? E as alucinações, ele revendo os personagens antigos que já morreram, ele se desculpando com o Herschel. Cara, a carga emocional do episódio é incrível, sabe? Ele deixa meus olhos marejados em várias cenas e ele recompensa o telespectador em vários momentos ali, sabe? Tanto a despedida do Rick, que é digna do início ao fim, quanto no momento em que a gente descobre que ele não morreu de fato, né? A gente tem a despedida dele, a gente sofre com a despedida dele, achando que ele vai morrer, e aí acontece os finalmente, né? E a gente no primeiro momento acha que ele morreu, a série entrega que ele morreu, pra depois falar, porra nenhuma, não morreu não. E aí o Rick sai voando pro horizonte naquele helicóptero, tocando Space Junk, né? Aquela música clássica do primeiro episódio da primeira temporada, pra mostrar que essa série ainda tinha muito o que mostrar pra gente, pra revigorar as expectativas dos fãs, pra revigorar ali a galera que tava assistindo. Um episódio incrível, deixou todo mundo animado pro futuro do negócio, e ainda teve um gancho, né? Ainda teve um gancho muito foda, que é o da Judith, cara. Nossa, que cena foda que foi ver a Judith crescida ali no final do episódio, sabe? Tipo, além de tudo isso que foi o episódio seria perfeito se eles tivessem acabado ali com o horizonte e o Rick indo embora, sabe? Seria perfeito já. Mas aí eles decidiram, não, vamos fazer um negócio foda mesmo. E aí eles botaram a Judith grande no final do episódio e todo mundo pirou. Nossa senhora, eu fui um dos que mais pirei. Que episódio, hein? Que episódio. Um salto temporal de 6 anos, e aí a gente tava preparado pra ver aí o novo The Walking Dead, né? Um novo The Walking Dead, porque
6 anos é muita coisa, sabe? Foi muito corajoso esse salto temporal de 6 anos, porque é difícil de você fazer isso, é difícil de você ambientar um bagulho direito, um salto temporal tão grande assim, sabe? Poucas séries fizeram isso, de um salto temporal de 6 anos, podia não funcionar, porque agora nem o Rick tinha mais, e o salto temporal convence, o novo visual dos personagens convence, o envelhecimento de alguns personagens convence, o estado das comunidades convence também, e cara, tá todo mundo meio que na merda, né? Os 3 personagens ali, que são os 3 pilares do Walking Dead agora que não tem o Rick, e os 3 estão na merda ali, né? O reino tá caindo aos pedaços, a Carol tá meio doida das ideias, queimando gente, a Michonne tá extremamente ameaçadora, né? A gente tem novos personagens sendo apresentados e é o The Walking Dead correndo atrás de provar que ela consegue se dar bem sem ter um protagonista fixo, né? E isso é muito bom de ver porque funciona, sabe? Funciona muito bem. O episódio 6 é um dos melhores episódios da temporada, porque eu acho muito legal o jeito que eles organizam ali o salto temporal, né? Mostrando os novos personagens, o grupo da Magna que é extremamente carismático, é muito melhor do que ele é nas HQs, né? Nas HQs eu tô cagando e andando pra Magna e pro grupo dela. Eu acho a Magna extremamente chata nas HQs, eu acho o grupo da Magna extremamente sem graça, e quando tem cenas com o grupo da Magna eu acho extremamente boring lá nas HQs, mas aqui conseguiu me investir bastante no negócio, né, na série, e provou que a série tinha muito o que contar, sabe? Tinha muito o que contar com esse episódio aí. Tivemos o final ali do episódio com os sussurradores dando as caras pela primeira vez, com a tão esperada cena ali da lama, né? E os sussurros acontecendo ali, e era dada a largada ali aos sussurradores, né? A gente ficou muito esperançoso, a gente tava muito empolgado, a gente tava muito esperançoso, e era só elogios a The Walking Dead aí, depois desse salto temporal, o pessoal ficou muito empolgado. Daí veio o episódio 7, né? E episódio 7, eu vou te falar que de todos os episódios, ele é o que eu menos gosto. De todos os 8 episódios, é o que eu menos gosto. Eu acho que ele é um episódio bom, no máximo bom ele é, que beira o mediano ali, ele tá no mediano barra bom, sabe? Porque ele tem algumas coisas que me incomodam muito, mas muito, que é o negócio de barrigar a trama ali, aquele negócio de acompanhar o grupo da Magna naquelas tramas extremamente side quests, né? No momento onde tem sussurradores pra começar a desenvolver, e aí eles tiram muito tempo ali no grupo da Magna e não avança nada aquele diálogo, só desenvolve o grupo da Magna em si, mas dá pra desenvolver o grupo da Magna enquanto você desenrola tramas legais envolvendo eles, né? Você podia muito bem colocar ali eles pra lidar com alguns sussurradores já, né? Seria épico, cara, seria épico. Não sussurradores em si, mas zumbis agindo de maneira diferente e tudo mais. O episódio é dirigido pelo Michael Cudlitz, o Abraham, que agora volta aqui como diretor desse episódio, e ele tenta fazer algumas coisas novas, sabe? Que nem aquele take onde finalmente mostra Hilltop, né? Que é a comunidade mais desenvolvida de todas as comunidades. E aí ele mostra ao som de uma música muito interessante, com imagem de drone, assim, que é muito foda aquele primeiro take de Hilltop. Num drone super característico, cheio de planos interessantes nesse episódio, sim. Mas ao mesmo tempo que tem coisas nesse episódio que atrapalha ele, sabe? Ele é o episódio 7, sabe? É o episódio que antecede a mid-season finale. Ele tinha por obrigação ser mais decisivo do que ele foi, sabe? Ele é um episódio de meio ali, um episódio de transição, muito morno, sabe? Um episódio muito morno. O núcleo do Daryl ali, quase não acontece nada, ele só conversa, tem aquela traminha da Carol tentando convencer o Daryl a ir pra Hilltop e tudo mais. É uma trama que funciona, assim como todas as tramas desse episódio funcionam. Não se engane, as tramas funcionam. O problema é que não cabia ali naquele negócio do jeito que foi apresentado, sabe? Podiam achar maneiras de dar mais ritmo por esse episódio, de fazer coisas mais interessantes acontecerem enquanto eles desenvolviam esse personagem, sabe? Acabou até que deu uma desgastada no grupo da Magna, sabe? Porque você não pode apresentar novos personagens num episódio, mesmo com a introdução muito bem feita que eles fizeram deles, e no episódio seguinte você já julgar que eles têm peso suficiente pra aguentar quase o episódio inteiro, sabe? É uma decisão muito perigosa, sabe? Prejudicou o episódio com certeza. Então esse de todos os 8 episódios é o episódio mais fraco ali da temporada, na minha opinião. E espero que seja de fato mais fraco mesmo, porque espero que a segunda metade da temporada seja maluca. Mas aí veio a mid-season finale, né? O último episódio, o segundo melhor episódio da temporada até agora é o episódio 8, porque que episódio fodástico, meu amigo. Que episódio fodástico! Ele é bom demais, esse episódio é bom demais e mostrou a quem os sussurradores vieram, né? Porque é a introdução de fato e definitiva dos sussurradores ali. Episódio com
ótima direção, um episódio com ótimas soluções visuais mesmo, com aquela neblina, aqueles planos absurdos de tirar o fôlego, aqueles planos abertos, né, que mostra ali toda a região em volta, aquela vibe dos zumbis perseguindo eles e tudo mais, o Negan saindo da cela, aquela noite fria que você quase consegue sentir o cheiro, mano, daquela atmosfera e tudo mais. Parecia um clássico de zumbis, sabe? Parecia um clássico de zumbis, cheio de referências a outros filmes de zumbis clássicos ali. Um episódio que trabalha a sua atenção de uma maneira que The Walking Dead nunca trabalhou em toda essa centena de episódios aí que já foram ao ar. Um episódio precioso, meu amigo. Um episódio precioso que marca ali finalmente a transição do velho The Walking Dead pro novo The Walking Dead, pra nova era do The Walking Dead, por dizermos assim. E um episódio que demonstra mesmo, sabe? Que o negócio agora vai ser outra coisa, que o negócio agora é novo, diferente de tudo que eles já fizeram. Temos ali a cena final com Jesus, que é irada dele matando aqueles zumbis. Vocês sabem que eu discordo da morte do Jesus, eu acho que ele não deveria morrer, acho que é uma decisão errada e equivocada da galera. Mas a cena final dele matando aqueles zumbis é incrível e é impagável, cara. É impagável, é fodástica. E tem aquela cena compensa um pouco da injustiça de você ter matado Jesus ali naquele momento. Compensa um pouquinho, né? E o episódio foi muito incrível. Aquele episódio é com certeza o segundo melhor da temporada, acompanhado do episódio 6, que é o terceiro melhor da temporada, né? Um quarto melhor seria ali o episódio 4, né? O episódio ali da despedida do Rick, né? Onde o Rick é empalado. Um quinto lugar seria o episódio 1, né? Que é muito interessante. Aí o sexto lugar ficaria com o episódio 3, que é ótimo também. Essa temporada teve 6 grandes episódios, né? E aí você tem o episódio 2, que é um episódio bom, mas um episódio de meio ali, né? Que tem uma coisinha ou outra que é meio duvidosa pra mim. E o episódio 7, que é de fato um episódio que é quase mediano. Então esse é o nosso salto final. Uma temporada arriscadíssima, numa temporada dificílima de fazer. Uma temporada muito diferente de tudo que eles já tinham feito. Então ela é muito experimental também. E tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar muito errado, na verdade. E acabou que deu certo. Acabou que deu muito, muito certo. Eu mesmo fiquei muito mais empolgado com essa nona temporada do que eu fiquei lá na época da 7ª temporada ou na época da 8ª temporada, sabe? Fiquei realmente muito empolgado. Parecia que eu estava assistindo a 6ª temporada do Walking Dead, sabe? Porque The Walking Dead é isso. Ele é uma série que nos emociona, que deixa a gente na ponta da cadeira. E foi o que essa temporada entregou, sabe? Episódios que fizeram isso com a gente, sabe? Episódio 4 fez isso com a gente. Episódio 5 fez isso com a gente. Episódio 8 fez isso com a gente. Episódio 6 fez isso com a gente, sabe? Esses são episódios que provam o porquê que a gente ainda assiste essa série, sabe? E que provam também que The Walking Dead ainda tem muita história pela frente, que The Walking Dead ainda tem potencial pra seguir em frente. Ainda não é a temporada perfeita, ela ainda não supera ali as melhores temporadas de The Walking Dead, não. E óbvio, ainda tem 8 episódios pela frente. Nem se tivessem sido todos perfeitos a gente podia dizer isso, né? Porque não foi a temporada inteira. Mas é uma temporada muito boa que já superou com 8 episódios ali a 7ª temporada e a 8ª temporada com uma demasiada folga, sabe? Uma demasiada folga. E tá ali a caminho de superar a 3ª temporada se já não tiver superado, meu amigo. Agora é esperar a segunda metade da temporada, né? Que promete ser muito boa, ao mesmo tempo que eu tenho algumas dúvidas ali, eu tenho algumas dúvidas mesmo que eu pretendo abordar em próximos vídeos aqui. Alguns receios, sabe? Algumas inseguranças a respeito desses próximos 8 episódios aí, que merecem um vídeo só falando sobre isso. Esse vídeo aqui já tá muito longo, mas eu tinha que falar sobre todos os 8 episódios aí, que podem ser descritos como a ressurreição do The Walking Dead, né? Porque pra muitos, não pra todos, mas pra muitos, essa temporada foi a responsável por fazer aquela galera sentir aquele tesão de novo de acompanhar a série, sabe? De ficar muito louca esperando a semana inteira pro próximo episódio, coisa que aconteceu pela última vez pra muita gente só lá na 6ª temporada. Então o pessoal teve ali um gostinho do que era o The Walking Dead nessa época e tudo mais. Então temos ali um bom futuro pela frente, sabe? Pode melhorar muita coisa ainda, com certeza, sempre vai ter o que melhorar e com certeza ainda há problemas a serem resolvidos, né? Ainda há problemas, a série ainda não é perfeita, provavelmente nunca será, porque não existe série perfeita. Ela tem defeitos sim, essa temporada tem defeitos sim, mas ela mostrou um grande potencial aí, episódios muito interessantes de rever, e agora principalmente que tá tudo fechado aí a primeira metade, é muito interessante você rever os 8 episódios ali em maratona, sabe? Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam da primeira metade? O que vocês acharam desse episódio? Quais foram os melhores episódios? Façam aí um top 8 dos melhores episódios, assim como eu fiz aqui. Também deixe o seu like no vídeo pra impulsionar isso pra internet, pro mundo afora, pra que mais pessoas possam assistir o vídeo. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que vocês
esteja assistindo aqui nesse canalzinho lindo. Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo, que aqui nós vai continuar cobrindo a 9ª temporada de Walking Dead. E é isso, meus jovens, é isso. O conteúdo não para, o bagulho não para. E mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui, obrigado por toda a audiência. Até mais, pessoal, e falou!